Várias pessoas estão nos escrevendo dizendo que estão procurando o melhor lugar para elas viverem. E vários perguntam se devem vir viver em Figueira, ou em Erques, ou em Aurora. E, na realidade, o melhor lugar para a gente viver é aquele ao qual a gente está destinado. É aquele lugar onde, antes de encarnar, a gente foi destinado a nascer ali, estar ali. E se nós estivéssemos realmente sintonizados com o nosso verdadeiro destino, saberíamos que o lugar no qual a gente está destinado a estar e a servir, que aquele é o lugar onde nós podemos servir melhor. E é o lugar onde a gente aprende a servir. Então, existe toda uma conjuntura. Então, a gente não vai procurar o melhor lugar para viver, porque isso não existe. Se você não está no lugar certo, no lugar onde você deve estar, para servir ao plano evolutivo, para servir à humanidade, não é? Você não está no lugar certo. E o engano está que a gente procura um lugar para viver em paz, para viver bem, não é? Agora, vem-se a figueira, por exemplo, para lançar as sementes da vida futura sobre a Terra. Ninguém vem aqui para viver bem e nem vem aqui buscando onde ela sempre sonhou viver. Porque aí vai ter que se adaptar a muita coisa ou vai ser muito infeliz. Então aqui se vive para se lançar as sementes da vida futura. De forma que aqui se vive uma vida que não é a vida comum, que não é a vida normal, que não é a vida que se pode viver no mundo. É uma vida que comece a lançar as sementes para criar uma nova humanidade. Porque na nova Terra deverá haver uma humanidade diferente, senão ficaremos sempre na mesma. Bom, aqui, criando as sementes para a nova humanidade, nós temos que treinar, teremos que ser pioneiros, não? Em padrões novos para o planeta, em padrões que não sejam os padrões das civilizações que nós conhecemos. Porque as civilizações que nós conhecemos levaram o planeta a esse estado em que ele está. De forma que aqui busca-se criar uma nova coisa, de forma que quem vem para cá para viver bem, criar uma nova civilização, uma nova humanidade, não deve ser como as pessoas que estão imaginando, mas são pessoas que se doam, não é, para entrarem numa experiência que é guiada pela hierarquia, e essa experiência é a formação de uma nova humanidade. De forma que as pessoas que estão perguntando se podem viver aqui, que se vive bem, como é, isto é um engano. Então nós precisamos dizer que quem vem aqui deve vir para viver uma vida que não vive no mundo, que não tem nada a ver com essa civilização, melhor, não deve ter nada a ver com essa civilização, que é para a gente poder realmente ser útil para a formação de uma humanidade para uma nova Terra. E outra pessoa está perguntando se existem lugares para nós vivermos assim como se descreve nas mensagens. Sim, existem as comunidades luz, que são esta em Figueira, em Aurora, em Erques. Existem essas comunidades luz, aonde se está criando essa nova vida. Então, quem vem para a Figueira deve ter tido um sinal bem interno para vir para cá.
e deve estar respondendo então a um chamado desse sinal, porque aí estará no lugar certo. Agora, se ela vem para cá imaginando uma vida como ela imagina, eu acho que ela vai fazer uma experiência que se espera que seja o melhor possível, mas que não se trata disso como vimos. Bem, aqui outra pessoa diz que tem um filho de 29 anos e que ela teve um sonho com ele, que ele estava descendo um barranco abaixo e a ponto de haver um acidente, a ponto de estar quase rolando pelo barranco. Bem, quando ele tem 29 anos, você explique para ele que você teve esse sonho simbólico e que ele deve ser avisado que está correndo algum risco, isto é, ele deve estar correndo algum risco de rolar por um barranco, no sentido simbólico. Então você deve avisá-lo disso, não? E ajudá-lo a procurar ver as coisas que ele está fazendo, porque o que ele estiver fazendo agora, segundo o seu sonho, não é positivo. Segundo o seu sonho, o que ele está fazendo e o que ele está vivendo é a descida de um barranco. Você deve avisá-lo, não é? E dizer que ele pense no assunto e dê um balanço nas coisas que estão acontecendo com ele. Bem, e uma pessoa está dizendo que nós todos estamos gerando muitos dejetos poluindo os rios, os mares, o planeta. E como tratar esse assunto? Como ficar diante disso? Que a gente reconhece que está sendo um fator de poluição. Então, pessoalmente, você faça o possível para poluir o menos possível. Pessoalmente, você faça o que a sua consciência lhe indicar para não entrar nessa onda coletiva, não é? De poluir o planeta e de estar gerando todo esse desastre ecológico. Você procure pessoalmente não fazer isso e não entrar nesses costumes que, segundo a sua consciência, estão fazendo este trabalho. Você faça a sua parte, porque fazendo a sua parte, alguém vai observar o que você está fazendo e pode imitar, pode seguir. Agora, você não pode obrigar ninguém a fazer isto, porque é uma questão de consciência, e se as pessoas não estão maduras para procurar não poluir o planeta, você faça a sua parte e cada um verá o que pode fazer. Nós sabemos que o estado em que está o planeta, e somos nós, né, os seres humanos, que estamos levando o planeta para esse estado. Disso, nós vamos tirar grandes lições. Né? Quando o planeta começar a se mover como uma espécie de reação a tudo isso, então nós vamos tirar disso muitas lições. Infelizmente, já estamos avisados disso há muitos anos, né? Toda a humanidade está sendo avisada por uma certa corrente educativa. E agora vamos ver como vai ser essa experiência e certamente, quando reencarnarem na nova Terra, terão passado por alguma coisa e já saberão como tratar o planeta que nos hospeda. E uma pessoa está dizendo que está trabalhando para desenvolver a consciência, está buscando a paz, mas os conflitos em família aumentaram e aumentam cada vez mais. E que ele está, então, procurando, não é, fazer uma vida diferente, mas não está conseguindo. E que a família está fazendo exatamente o contrário do que ele sempre procurou. Veja,
Nós temos na nossa trajetória de vida algumas encarnações decisivas. E nessas encarnações nós aprendemos coisas que não quisemos aprender nas encarnações passadas espontaneamente. Então chegamos numa determinada encarnação e nos sentimos na situação em que você está, tendo criado uma família e que faz todo o contrário do que você gostaria e do que você faria na sua vida. Bem, esta encarnação, evidentemente, está levando você a tomar certas decisões internas, decisões a respeito de sua vida. Então, se esta encarnação está muito negativa e não deu nada certo, você aqui está tomando algumas decisões. E quem sabe, se através dessa experiência você estará se preparando a ter uma próxima encarnação totalmente doado para o plano evolutivo. Porque tudo que você pensou, tudo que você arquitetou, tudo que você quis está nessa situação, quer dizer que você está nisso aprendendo alguma coisa. Deve ser, você deve estar fazendo a experiência, não? Que na próxima vida você não vai armar a sua vida dessa forma. Você vai ir perguntando para o seu eu interno, vai perguntando a Deus quais são os passos a dar, não é? E não vai formar uma coisa que seja um conflito permanente. Tudo isso é uma experiência. Nós todos estamos aqui para fazer experiências e para sermos trabalhados. De forma que, se você tem essa situação na sua casa, você olhe para isso como uma lição e vá tomando as suas resoluções internas para quando você renascer, você ver a vida de outra forma e procurar ser mais cauteloso com os compromissos que você vai tomar. Nós temos que ver essas coisas sempre de forma positiva. Bem, uma pessoa diz que ela faz parte do grupo e que ela está pedindo internamente instruções de como fazer, mas muito seriamente. E escute, você tem conhecimento que os centros planetários estão tentando se refletir na superfície da Terra, estão tentando apresentar formas de vida para nós, não? Então você observe o que os centros planetários estão conseguindo manifestar na superfície da Terra, e se você está realmente pronta para seguir o que eles estão apresentando, você se aproxime e faça a sua experiência. Agora, você diz que está precisando de um pouco de reflexão mais profunda e tudo isso para se guiar. E nós temos um livro chamado Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, que não chama ninguém para sair do mundo, mas que nos dá muitas chaves para a gente viver certas coisas difíceis, complicadas, desarmônicas, não? Que o karma, pela nossa própria escolha, nos está levando a viver. Então, o tempo de retiro e tempo de vigília é um guia, é uma espécie de guia para você equilibrar a sua vida externa com a vida interna. E para você não se deixar levar apenas pela atividade externa, pela atividade de sobrevivência, não? Mas que, paralelamente, ao mesmo tempo, você consiga viver uma vida interior, uma vida interiorizada. E esse tempo de retiro e tempo de vigília, que nós estamos mandando pelo correio para o seu endereço, é uma doação nossa para você fazer o seu trabalho de uma forma mais tranquila. E nós vemos que a sua intenção é muito séria e muito honesta e, portanto, estamos lhe enviando o livro e com votos de bom trabalho.
A pessoa diz: não consigo mudar meus paradigmas com relação a comer derivados de animais. E também não consigo deixar de comer carne. Bem, nós conhecemos 2 livros de uma cientista chamada Sônia Felipe. Um livro chama-se Galactolatria e é um livro que prova cientificamente, lhe instrui, por que nós não deveremos comer laticínios, por que não devemos comer derivados de animais, mesmo sendo vegetariano. Galactolatria é um livro muito instrutivo e que todas as pessoas que querem se informar a respeito do valor de ser vegetariano, e ser vegetariano mesmo de verdade, sem tomar leite, sem comer queijo, sem usar produtos animais. Isso é um livro muito importante. E um outro livro da mesma autora, de Sônia Felipe, que se chama Abolicionismo Animal. Isto é, assim como a gente fez a abolição dos escravos em vários países do mundo, nós podemos fazer também a abolição dos animais, trabalhar pelo abolicionismo dos animais. E o livro é tão real, tão detalhado, que quem entra em contato com essa obra científica muda um pouco e é ajudado a mudar de ponto com relação ao uso de produtos animais. Então, procure estudar esses 2 livros, vou repetir o nome porque muitas pessoas devem estar nessa situação, porque a nossa medicina é uma medicina que promove a informação de que nós necessitamos da proteína animal. E esses livros científicos nos mostram que é o contrário, que a proteína animal nos coloca dentro de algumas limitações. Por exemplo, veja, quando nós nos alimentamos de produtos animais, nós levamos para nossas células, levamos para os nossos corpos elementos de um estágio anterior da nossa evolução. O reino animal é um estágio anterior ao estágio humano. De forma que quando você usa produtos animais, você está ingerindo, você está absorvendo coisas de um estado anterior seu. Porque os nossos espíritos, antes de entrarem no reino humano, fizeram sua experiência no reino animal. De forma que é como você voltar para um sistema antigo. E o resultado disso é que as suas células, inclusive as células cerebrais, as suas células invisíveis mentais, tudo isso é formado com elementos de um reino anterior. E isso dificulta, por exemplo, você poder compreender, você poder absorver e você poder participar de leis que são de um estágio além do estágio humano. Porque nós não teríamos que voltar ao estágio animal. Nós teríamos que ir preparando as nossas células para elas irem evoluindo para um passo posterior da humanidade. De forma que certas coisas, por exemplo, certas leis universais, certas leis cósmicas, nós não podemos nem ter acesso a elas porque estamos um pouco obstruídos, estamos um pouco anuviados por proteínas, por coisas que não são mais do nosso nível evolutivo, que não vão nos levar para ter uma mente lúcida, não vão nos levar para um estágio intuitivo, mas vão nos fazer retornar para estados mais densos. De forma que procure se informar através desses livros e você vai ver que você vai ter mais facilidade para levar os seus corpos, não é, a seguirem a sua intenção. E vai levar as suas células também a se prepararem para receberem uma alimentação mais sutil.
O que é muito importante para que você tenha a possibilidade de compreender e de absorver leis superiores, leis evolutivas superiores, e não leis evolutivas materiais. Nesse ponto, a medicina oficial está um pouquinho retrógrada, porque é questão de se ver, não? Que o nosso corpo é aquilo também que nós ingerimos. De forma que se você ingere algo proveniente de um reino anterior a esse humano, você está não sutilizando os seus corpos, mas você está deixando os seus corpos muito menos sensíveis. E com isso, muitas coisas que o Sol central da galáxia, por exemplo, está trazendo nesse momento como irradiações, os seus corpos podem não se adaptar a isso. Então está havendo todo um movimento evolutivo dentro da galáxia, não é? E nós aqui no planeta Terra, na sua superfície, estamos com usos e costumes de um tempo em que todo esse movimento galáctico não estava acontecendo. Então estamos perdendo uma certa oportunidade. E há anos se conserva e ela há anos está estudando e vê uma certa contradição em certas tendências do ensinamento. E não são contradições, são diferentes modos, diferentes maneiras de apresentar o mesmo assunto. Porque não existem duas mentes iguais. As mentes são todas diferentes uma das outras e nós somos uma humanidade muito heterogênea. Então, um instrutor espiritual pode abordar um certo assunto de uma certa forma e um outro aborda aquele assunto de uma outra forma, para que todas as mentes possam ser atendidas. Pessoa pergunta: como posso conduzir a seguinte situação? Pois tenho o documento do meu matrimônio na Igreja Católica que foi perdido. Bem, simbolicamente, isto está simbolizando que pode ser símbolo de que o seu casamento não existe mais. Então, se a Igreja Católica guardava a sua certidão e sumiu lá dentro, isto quer dizer, simbolicamente, que o seu casamento não existe mais. Simbolicamente, não é? Na realidade prática, você é que tem que ver isto. Eu acho, sabe, que pelo teor da sua pergunta e pela vibração que você emite, parece que chegou a hora de você fazer um outro tipo de matrimônio. Porque nós entramos nessa escola dos matrimônios e aprendemos muitas coisas nessa escola, nessas experiências, mas depois que fazemos todas as experiências nesse sistema de matrimônio com uma outra pessoa, depois que fazemos todas as experiências nesse sentido, que já crescemos em consciência, que já aprendemos a renunciar a muita coisa, então aí talvez tenha chegado para você a hora de fazer um outro tipo de matrimônio. E esse outro tipo de matrimônio é com seu eu superior ou com Deus. Veja bem isso, e se você não encontrar a sua certidão de matrimônio, é sinal que você tem que fazer um outro matrimônio que não precisa de documento. E ele disse que essa mesma pessoa, que ele sente que precisa fazer uma união interna
e que ele é ecumênico, mas que ele tem um pouco de dificuldade de comungar nas normas que a igreja indica. Veja, comungar significa você se interiorizar e se unir com algo superior que está lá dentro do seu ser. Então, se você usa a técnica que a Igreja Católica apresenta, ou se você tem dificuldade de usar aquela técnica, você faça isso com a sua consciência. Você se volte para dentro, se sinta unido lá no seu coração, lá no seu interior, se sinta unido ali dentro, com o seu espírito, com a sua mônada, com Cristo. Você faça esta comunhão consigo, sozinho. Se tem dificuldade de estabelecer um ritual formal. Não vá deixar de fazer o que você tem necessidade porque não está se adaptando ao ritual. Você faça esse ritual com você, sozinho, internamente, porque a sua intenção é que é importante. Então, se você tem essa intenção de fazer a união com o seu Cristo interno, se você tem essa intenção de se unir com a energia crística dentro de você, você faça isso com a sua imaginação, faça isso com o seu coração, faça o seu exercício próprio, mas não precisa deixar de fazer isto. Fala-se tanto, diz uma pessoa, sobre o momento atual pelo qual passa a humanidade, bem como a transição planetária, sempre se destacando os valores espirituais. Vejo que a ciência pura e simples, o conhecimento das leis divinas que regem a natureza, também é de fundamental importância. Mas se fala tão pouco disso. Ouço perguntar um ponto específico. Nesta fase da história, vamos ver o homem dominar a lei da gravidade? O que falta para isso? Bem, nós teríamos que nos dedicar um pouquinho, não, aos cuidados com a natureza, né? E há muitas coisas que nós não podemos fazer porque não estamos dentro de certas leis de harmonia e de equilíbrio com toda a natureza. Então, você pergunta se nesta fase vamos ver o homem dominar a lei da gravidade? O que falta para isso? Para você dominar a lei da gravidade, precisa que primeiro você não se deixe atrair como consciência pela lei da gravidade da Terra, que não é só uma coisa física. A lei da gravidade da Terra não é só uma lei física que permite que você ande com os pés no chão e que te atrai. Mas a lei da gravidade é também uma lei sutil. Então você precisa não se deixar levar pela lei da gravidade sutil, não por aquela física. E claro que há sim seres que conseguem dominar a lei da gravidade. Você deve ter conhecido a biografia de Santa Teresa de Ávila, não? Santa Teresa de Ávila levitava. Santa Teresa de Ávila não estava totalmente submetida à lei da gravidade terrestre. E aquilo, ela levitava e as suas companheiras viam que ela levitava, estava demonstrando para elas que se ela podia dominar a lei da gravidade terrestre, que é uma lei física, que elas todas conseguissem dominar a gravidade terrestre no sentido espiritual, no sentido mental, em outros centros. Porque quem diz que não consegue, ela levitava, ela se erguia do solo e vencia até a gravidade terrestre. Imagina se não podemos vencer a gravidade de coisas sutis, a gravidade mental e de tantas outras coisas. Veja, estude essa biografia, porque vai te responder a muitas perguntas. Bom,
Ele disse que passou 3 meses aqui na comunidade e foi chamado de volta por problemas materiais que ele nem sabia que existiam. E que ele teve que deixar então a Figueira, a comunidade, e voltar para a sua vida normal. Então, evidentemente, se você fez essa experiência aqui, foi bem, e depois teve que voltar, talvez seja porque você tem alguma coisa que aprender, né, na sua vida normal. Então você volte com toda a boa vontade, vá ver o que você ainda tem que fazer lá, vá ver o que você ainda tem que aprender lá, né, e depois faça de novo a sua experiência. E ele gostaria de saber o que são atividades criativas superiores, porque ele fez um estágio aqui na Casa Luz da Colina e aprendeu muitas coisas e que ele gostaria de viver algo que ele leu aqui em algum texto. Compreender o que são atividades criativas superiores. O que nós chamamos de atividades criativas superiores são aquelas que estão no plano evolutivo, que estão no plano de Deus, para nós, individualmente para o planeta. Então, no plano evolutivo, tem várias atividades que são conhecidas, não é? Em benefício da vida do planeta, da vida da humanidade. Isso são as atividades criativas superiores. Não é que sejam superiores em sentido hierárquico. Atividades criativas superiores são aquelas que estão no plano de Deus. E isto é o que você veio fazer aqui, experimentar aqui, aquilo que estava no plano de Deus para a Casa Luz da Colina. Então você fez essa experiência e agora procure não perder isso aí na sua vida. E como posso despertar para essas atividades? Então, o princípio é você colaborar com os reinos da natureza, com o reino humano, com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral. Você colaborando com esses reinos da natureza, você está começando a ingressar numa atividade criativa, realmente criativa. Porque nós, como reino humano, somos os intermediários entre o reino animal, o vegetal e o mineral, entre esses reinos e o reino espiritual. Esses reinos da natureza, o animal, o vegetal e o mineral, não têm um acesso direto à energia espiritual. E nós, que somos o reino humano, ficamos entre esses reinos e o reino espiritual, somos o canal para que a energia espiritual possa descer para esses reinos. Então isso é uma atividade criativa superior. Muitas vezes ocorre a dúvida do caminho que devemos percorrer. É possível sentir alegria e felicidade no caminho espiritual? Como é que isto ocorre? Então, sempre que você faz o que veio para fazer neste mundo, você vive com alegria. Agora, se você está neste mundo sem fazer o que você veio para fazer, isso aqui não há alegria e nem felicidade possível. Então você precisa fazer uma pesquisa dentro de você, você precisa perguntar lá dentro de você o que é que você veio fazer neste mundo, não? Porque o seu interior vai mostrando isso, seu interior vai mandando sinais, e aí, se você realmente ingressar pelo caminho que vai levar você a fazer o que você veio fazer neste mundo, então você vai conseguir sentir a alegria e a felicidade de viver. Mas se você não faz o que veio fazer neste mundo, você não vai encontrar esta alegria tão facilmente.
Como devemos nos portar diante da custódia? Um símbolo físico na vigília. Particularmente, tenho sempre dito uma frase, por exemplo, faço o orando da paixão até terminar a adoração. E assim estou orando com Cristo? Isto é correto? Olhe, você está orando com Ele, você está junto com Ele quando é verdadeiro, está ali diante dele verdadeiramente. Então você esteja ali como se fosse um de nós junto com você. Então você procure transmitir a Ele tudo o que você está sentindo. Se você quer adorá-lo, você transmita isso. Se você quer perguntar alguma coisa, pergunte. Se você quer fazer você faça. Você converse com Ele, assim como você conversa com um íntimo seu aqui na sua vida, aqui na Terra. E isto então vai levar você a ter um outro tipo de relação, mais tranquila e mais confiante nisso. E aí, se você faz consegue esta relação bem natural, bem íntima com ele, como se ele fosse um irmão seu, como ele se intitula mesmo, como se fosse um irmão seu, converse com ele, diga tudo para ele, que você vai resolver este assunto que você está apresentando aqui. Esta pessoa está dizendo que no mês de dezembro que não há previsão de aparições. Sim, no mês de dezembro, dia 24, 25 e 31, ainda há três movimentos de aparição. Pode consultar a internet, porque 24, 25 e 31 você vai ter muito trabalho. Nunca pude entender totalmente o alcance da ação redentora de Cristo Jesus. Por que se afirma que Ele salvou toda a humanidade e que morreu pelos nossos pecados? O que significa isto? Bom, nós todos participamos de um fato que é conhecido como a rebelião. Isto foi um fato que está na noite dos tempos e que não há muita informação sobre isso, mas nós participamos de uma espécie de rebelião dentro da ordem cósmica, como essências, como seres, como mônadas, num tempo muito antigo. E isto fez com que nós, como humanidade, espontaneamente nos tivéssemos desligado de um certo movimento evolutivo básico. Então, isto levou o planeta a ficar realmente em perigo, e inclusive em perigo de que houvesse um desastre planetário definitivo, porque a humanidade é um centro de vida muito importante aqui neste planeta. E esta humanidade, que antes de chegar ao planeta participou de uma grande rebelião, isto veio aqui e marcou muito o planeta, marcou muito a evolução do planeta. E esse planeta estava realmente, há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, esse planeta estava realmente em um caminho muito negativo e muito contrário a tudo aquilo que era o plano universal que deveria acontecer aqui dentro. Então, este trabalho, que é chamado não na doutrina de redenção através desse Cristo,
isto é uma entidade, uma grande entidade cósmica que se ofereceu para vir aqui e dar dar a sua vida, dar a sua energia de uma forma suficientemente definitiva para que essa rebelião fosse revista por uma série de forças cósmicas que nós não conhecemos muito bem. E ele se ofereceu da forma como é conhecida, não através da história da sua paixão. Isto foi aceito pelo cosmos, então é isto que se chama a nossa redenção e a redenção do planeta. Aquilo que foi a nossa rebelião, logo no início, foi transformada. Essa rebelião foi como que resolvida, não é, por uma entidade que fez uma oferta muito grande, que nós não podemos calcular com a nossa mente humana o que significou. Mas a nossa redenção e a redenção do planeta foi permitida, né, para que nós pudéssemos recomeçar por causa desta oferta que esta grande entidade, que não se compara com nenhum de nós, não, esta grande entidade fez. E por ser uma grande entidade cuja vida era muito importante para o universo, e ele tendo doado esta vida, ele resolveu naquilo que era possível o problema deste planeta e o problema desta humanidade. Agora precisaria que nós pudéssemos reconhecer isto e que nós pudéssemos fazer algumas transformações para que este fato da rebelião pudesse, não digo ficar cancelado, mas que não pesasse mais tanto, não é, no karma e na situação tanto da humanidade quanto do planeta. Nós teríamos no programa de instrução de Figueira e de Aurora, teríamos no nosso programa de instrução revelar certas coisas. E dentre as coisas que teríamos que revelar, teríamos que apresentar e tudo isso, estão esses assuntos. De forma que estamos aguardando indicações da hierarquia para ver se, quando chegará o momento de começarmos a publicar essas coisas, que são perguntas muito típicas para as mentes atuais, que querem realmente compreender mais a fundo o problema humano e o problema planetário, diante de toda a vida universal. E uma pessoa está perguntando, como faço para viver o ecumenismo? Porque numa das transmissões de Cristo, ele diz: evitem seguir outros caminhos que não sejam os meus. Bem, Cristo está se referindo a caminhos que não são evolutivos. Ele não está se referindo aos caminhos dele como uma religião. Não está se referindo a uma ideologia, não. Ele está apresentando um caminho de prática, de exercício, não? De uma certa postura diante do universo. E como ele pode ser ecumênico, se pode entrar só no caminho de Cristo? Cristo está se referindo aos caminhos negativos, não está se referindo aos caminhos positivos, porque universal, como ele é, todos os caminhos positivos, no fundo, se somam e são o caminho dele. Essas coisas a gente vai percebendo internamente, e essas coisas vão crescendo no nosso interior quando a gente realmente
procura não ficar no plano intelectual e nem no plano mental, diante de uma verdade que nos é revelada. Mas quando a gente procura praticar aquilo que vem sendo ensinado, então você começa a praticar aquilo que vem sendo ensinado, não? Aquilo que vem sendo proposto, e de dentro de você virão todas essas informações para que você possa começar a receber essa instrução. Mas precisa que você viva aquilo que vai entendendo das transmissões que tem recebido. Então, se há transmissões de Cristo, transmissões de Maria, você vai pondo em prática tudo aquilo que você está compreendendo daquelas transmissões. E a partir da prática daquilo que você está compreendendo, você vai vendo nas entrelinhas e vai vendo naquilo que é apresentado de forma oculta, de dentro de você mesmo, você vai encontrando uma luz para aquelas coisas. Porque isso não veio para nos apresentar teorias. Isto não veio para nos dar estímulos para que algo começasse a surgir dentro de nós, no sentido de uma união, de um amor muito universal ou cósmico. E uma pessoa está dizendo que ele estuda muito o Evangelho e que ele vê no Evangelho alguns personagens que representam a pobreza, a humildade, a mansidão, não? E como estão, onde estão essas criaturas que viviam isso no Evangelho? O que foi feito delas? Não podem continuar nos dando o seu exemplo? Ele cita justamente Francisco de Assis. Onde estará Francisco de Assis, não? Como faremos para continuar tendo o exemplo dele? Sim. O que esses seres deixaram sobre a Terra como exemplo para nós, nem sempre foi seguido, não? São Francisco de Assis, por exemplo, foi a encarnação, né, da pobreza, da humildade, da mansidão, disso tudo que você está dizendo aqui. Mas São Francisco de Assis não se retirou da Terra, e se você põe em prática aquilo que está na vida de Francisco no Evangelho, se você põe aquilo em prática, de repente você vai encontrar de novo, ou vai reencontrar essa luz daquele que chamava Francisco no dia de hoje, atualizada para o dia de hoje. Nós temos muitas transmissões que estão publicadas na internet e nas quais você encontra um grande mestre espiritual chamado Cutulin. E Cutulin representa a continuação daquilo que Francisco de Assis representava. De forma que, enquanto Francisco vivia no plano físico a pobreza, a humildade, a mansidão, hoje Cutulin emite uma vibração de tudo isso nos planos internos, nos planos espirituais, e isso tudo está como energia dentro das suas mensagens. De forma que você vá procurando essas mensagens e você vai ter lá muita orientação. As mensagens, por exemplo, de Cristo, de Maria, de José, estão no www.divinamadre.org. No www.divinamadre.org estão todas as gravações das aparições de Maria, de Cristo, de São José, etc. Então você busque, procure isso e você vai encontrar tudo aquilo que você encontra nos livros sagrados antigos, você vai encontrar com a energia de agora, você vai encontrar com a energia de hoje. E o que a hierarquia está nos pedindo quando diz que nos redimamos? Redimam-se. Sim. Nós temos que nos redimir
de estarmos completamente tomados só pelas leis materiais do universo. Nós vamos nos redimindo à medida que vamos buscando o conhecimento, as leis, os contatos imateriais. Então, nós que estamos completamente condicionados aos contatos materiais, às leis materiais, à vida material, temos que nos redimir, temos que nos interessar pela vida imaterial, pela vida invisível, pelas leis superiores da consciência, que você só vai encontrar quando se redime, quando você se volta da matéria para a antimatéria, daquilo que é material para aquilo que é imaterial. E nós estamos muito servidos, não? Através de tantas leis que conhecemos, não? Estamos muito bem servidos para trilhar este caminho. E as religiões mundiais fizeram isso e não falta ensinamento neste sentido. Você tem que se redimir de toda uma série de vidas, todas dedicadas às leis da matéria, e agora se voltar durante uma outra série de vidas, talvez durante um longo ciclo, para o que é imaterial. E assim estaremos redimidos, a Terra estará redimida e a humanidade estará redimida. É uma questão de polarização, na matéria ou na antimatéria. E uma pessoa diz que tem aumentado o atendimento para pessoas que apresentam transtornos de personalidade, sociopatias, etc. Pessoa que trabalha com psicologia. E ela pergunta: uma alma doente sem muita possibilidade de transformação reencarna? Bem, uma alma doente pode reencarnar para ter uma outra oportunidade de ser curada. Ela pode reencarnar para ter uma oportunidade de viver de forma como ela não vivia antes. Porque se a alma ficou doente, é porque encarnou várias vezes e viveu vidas que não correspondiam ao plano evolutivo, ao plano divino para ela. Então, talvez uma alma doente tenha muita necessidade de encarnar para aqui retomar certos contatos, aqui encontrar um caminho para mudar a sua situação. Então não é porque a alma está doente que ela não pode reencarnar. Isto pode ser um motivo para que ela reencarne. E dentro do seu karma poderá ser aqui organizado uma estrutura, armado uma estrutura para que ela chegue e faça uma nova experiência terrestre. Uma pessoa está pedindo manifestação da vontade da sua alma para que ela faça um processo que ela veja que é verdadeiro. Bem, e ela gostaria de saber que tipos de oração que ela pode usar para que esse trabalho se efetive realmente. É como se a forma dela orar, ela duvidasse que está representando uma coisa real. Bem, nós podemos orar de várias maneiras, não? Você pode usar uma oração tradicional, pode usar uma oração totalmente formal,
Mas se isso não te satisfaz, se isso não está suprindo a sua necessidade, então você procure fazer uma oração espontânea. Procure estar diante do universo, se manifestando para o universo assim como você é. Então as orações são feitas e são conhecidas para nos ajudar a nos comunicar com os níveis superiores. Agora, se você tem dificuldade com as orações formais, você faça isso espontaneamente, faça isso naturalmente. Diga o que você tem a dizer para o universo, diga o que você tem a dizer para os níveis superiores, e você vai ser ouvida, porque não é uma questão da oração, não é uma questão da fórmula, é uma questão da veracidade do que está acontecendo. Então, se você se volta para o universo, se volta para Deus e fala com toda a realidade para Ele, fala com toda a franqueza, com toda a verdade, você está fazendo uma oração. Você experimente isso, viu? E não duvide das possibilidades de você fazer o contato, porque os mundos superiores sempre respondem. Eles têm a sua forma de responder conforme o nosso estado, para compreendê-lo, e tem a sua forma de responder conforme as possibilidades que tem de fazer contato conosco. Mas os mundos internos, os mundos superiores, sempre respondem. Quando você pergunta uma coisa, ou quando você se dirige aos níveis superiores, não fique imaginando como ele vai te responder. Você se dirige a ele, resposta você vai obter, resposta vai acontecer. Não tem dúvida. O universo sempre responde. E isto vem uma resposta. Você fique atenta, porque talvez você não perceba a resposta, porque você imagina que a resposta deve vir de uma certa maneira. E a resposta pode estar vindo de outra maneira. E por que atualmente, pergunta uma pessoa, tem acontecido tantas mortes e tanta violência contra as mulheres? Veja, as mulheres, aquilo que nós chamamos de mulheres, os seres femininos, esses seres femininos representam, simbolizam o lado feminino da criação. O lado feminino da criação. E o lado feminino da criação, como a Terra estava num ciclo de polaridade masculina, esse lado feminino da criação sempre ficou um pouco inibido, porque a Terra estava num período de polaridade masculina, como planeta. Então a polaridade feminina representada pelas mulheres ficou sempre um pouco reprimida. Mas isto, com a transição da Terra, isto vai mudar completamente, porque esta polaridade feminina está sendo muito absorvida pela Terra, que viveu sempre sob a polaridade masculina, está sendo muito absorvida e vai-se, então, armando um equilíbrio entre aquilo que a Terra já tem de manifestado e de feito, que é a sua polaridade masculina, e essa outra que vem para formar um equilíbrio. É preciso ter paciência, aguardar, mesmo porque você tem acompanhado, você vê que essa polaridade feminina do universo está bastante em contato com a Terra, bastante em contato com a humanidade, e o seu trabalho deve equilibrar tudo isso. Muito bem, vocês continuem mandando as perguntas e numa próxima segunda-feira, durante o mês de janeiro, nós iremos prosseguindo esta conversa. Para alguns nós estamos respondendo pelo correio, não? E se vocês usam o www.divinamadre.org, vocês terão lá a leitura das mensagens dessas grandes entidades e poderão se preparar, não é, para essas nossas conversas e, quem sabe, se
Quem sabe se um dia estaremos num outro nível de programa, não? Isso vai depender da resposta e da continuação de como as coisas vão se desenvolvendo. E esta pessoa que está muito preocupada com o que ela vê no plano astral, com as suas visões no plano astral, e se nós podemos ajudá-la de alguma maneira. Veja, tudo que você vê no plano astral, com a visão astral, é ilusório. Porque tudo que está no plano astral, tudo que acontece no plano astral, é a contraparte não densa do que acontece na Terra. De forma que as suas visões no plano astral não devem te impressionar. Porque o que você vê ali é praticamente uma ilusão. Você, voltando do plano astral e despertando, não é? Você faz uma oração e você apaga tudo aquilo e antes de adormecer, antes de fazer sua concentração, se proponha a ir além do plano astral, para não ficar vendo as coisas que você vê no plano astral porque desenvolveu a evidência. Então você procure, antes de se concentrar, antes de uma oração ou antes de dormir, não é? Você procure manifestar para o seu interior a intenção de você, logo que adormecer, que seus corpos vão para um nível superior ao plano astral. Tem que ter fé e não ficar aí prisioneira e sugestionada desse nível, que é para onde a gente vai logo que adormece. Mas você se propondo a ir além desse nível astral, se você faz uma oração antes de adormecer, se você conversa com seu eu interior, se você relaxa antes de pegar no sono, não? Isso tudo vai ajudar os seus corpos a atravessarem rapidamente o plano astral e irem fazer a sua aprendizagem em um plano mais elevado. Isso tudo é possível, mas é preciso que a gente trabalhe. É preciso que a gente se concentre, que veja onde quer chegar, qual é a sua meta e que trabalhe para chegar lá. E dependendo da forma como você adormecer, dependendo da boa vontade que você tiver para não levar para o sono tudo aquilo que você vive durante o dia, você não levar para o sono os problemas que você teve durante o dia, se você treina bem isso, você entra no sono mais liberada e os seus corpos vão para um nível muito além do plano astral. E isso tudo acaba. Obrigado, então, e obrigado pela atenção e continuemos colaborando. Vocês me mandem as suas perguntas e nós faremos o possível para atender. E vamos ver, não é, como isto tudo vai se desenvolvendo. Obrigado.